Parlamentares defendem a revisão do Pacto Federativo para aumentar os índices de desenvolvimento humano no Amazonas. O deputado Marcos Rota denuncia problemas na concessão de benefícios junto ao INSS. Deputados apontam o impacto negativo com o estado de greve dos servidores da SUFRAMA. E ainda, grupo de aproximadamente 60 famílias reivindica na Casa Legislativa o direito à moradia. Propositura do deputado Cabo Maciel garante aumento de quase 10% para policiais militares e bombeiros a partir de 2015. Alunos de escolas públicas são premiados na Assembleia como parte do concurso sobre o enfrentamento à violência contra a mulher. Os principais fatos do dia agora no Alean Notícias. Boa noite. Os deputados repercutiram hoje o Índice de Desenvolvimento Humano, que analisou as condições de vida em 16 regiões metropolitanas do Brasil. O Amazonas é a região que possui os menores resultados. Na Assembleia, os parlamentares defenderam a revisão do Pacto Federativo Brasileiro para melhorar os índices. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, varia de 0 a 1. Para chegar ao resultado, são analisados o acesso à educação, renda da população e a expectativa de vida. O estudo é feito pelo Programa das Nações Unidas pelo Desenvolvimento, em parceria com o IPEA e a Fundação João Pinheiro. Das 16 regiões metropolitanas brasileiras, onde o levantamento foi feito, Manaus aparece em último lugar, com 0,720. O deputado Marcelo Ramos trouxe o tema à tribuna na sessão plenária desta quarta-feira. Para o líder do PSB, a proposta de criação da região metropolitana no Amazonas falhou e não alcançou o objetivo principal. Falhou essa lógica de criar uma região metropolitana. Falhou essa lógica de integrar os municípios como um mecanismo de aumentar a qualidade de vida das pessoas nessas cidades. Isso efetivamente não aconteceu. A região metropolitana até aqui, da forma como foi formatada, serviu única e exclusivamente para que o Estado usurpasse obrigações que eram dos municípios e captasse recursos que deveriam ser destinados direto aos municípios amazonenses. O Pacto Federativo Brasileiro precisa ser revisto. Há uma absurda concentração de recursos na União, muitos recursos no Estado, e os municípios brasileiros vivem à míngua, sem a mínima condição de enfrentar os desafios que se põem no dia a dia. Em a parte, o deputado pelo PROS, Sidney Leite, também defendeu a reformulação no Pacto Federativo Brasileiro. A União fica com 60% do que é arrecadado do bolo tributário. Mas o cidadão não mora no país, ele não mora no Estado, ele mora no município. Enquanto nós não invertermos essa lógica, sabe quanto a União investe na educação do ensino da pré-escola, do ensino fundamental e do ensino médio no Amazonas? Ela investe 7% do Fundeb. Quem banca isso aqui é os municípios e principalmente o Estado do Amazonas, com receita do ICMS, do FPM e do FPE. Quem banca é o povo do Estado do Amazonas. Essa é a grande realidade. Em 2000, o IDH era de 0,585, considerado baixo. Com o novo índice, a região metropolitana de Manaus cresceu 23%. A suspeita de superfaturamento nas obras do gasoduto Coari-Manaus ganhou destaque na Casa Legislativa. O líder do governo, deputado Sidney Leite, afirmou que o empreendimento destinado a abastecer parte do estado não consegue atender a demanda. A construção do gasoduto Coari-Manaus, iniciada em 2006, em empreendimento liderado pela OAS, é uma das 9 obras investigadas pela Operação Lava Jato da Polícia Federal. Segundo as investigações, houve superfaturamento da obra, desvio de recursos e outras irregularidades. O deputado Sidney Leite afirmou que o gasoduto Coari-Manaus não tem atendido o Estado adequadamente. E por que o projeto inicial, que garantiria o funcionamento da mudança da matriz energética para a cidade de Manaus e dos municípios do interior, ele não está concluído. Vide que os 2 maiores municípios, depois de Manaus, que no caso é Coari e Manacapuru, não são atendidos pelo gasoduto, mesmo tendo o Citygate, mesmo tendo lá disponibilizado. E por que não estão? E justamente nesse momento que a gente está vivendo aí uma série de dificuldades financeiras no sistema elétrico brasileiro e que os municípios do interior do estado estão padecendo com isso. A estimativa do projeto inicial era o valor de 1,2 bilhão de reais, mas a obra acabou sendo concluída com gastos superiores a 4 bilhões, quase o quádruplo do planejado. Outra irregularidade encontrada
foi o aluguel de uma ambulância, pelo valor de R$ 800 mil, quando o valor de mercado não deveria superar R$ 54 mil. Nós não estamos falando de adequação de projeto, nós não estamos falando aqui das dificuldades encontradas na nossa região. E o que é importante ressaltar, o engenheiro Andrade, Geiso Andrade, informou o seu superior. Quem era o seu superior? O Duque, que hoje é conhecido da população brasileira. Mas nós precisamos saber quem está pagando essa conta, quem vai pagar essa conta. Essa conta, eu aqui, longe de querer vaticinar, com certeza não é a Petrobras que vai pagar. Em a parte, o deputado Chico Preto informou que apresentou um projeto de lei que revoga a Lei 3.690 de 2012, que autoriza o governo do Amazonas a realizar a privatização da Cigás, o que, segundo ele, poderia acabar prejudicando ainda mais o orçamento do Estado. É razoável, é prudente que esta Casa, diante das possibilidades de perda de receita, subavaliações do valor do patrimônio da Cigás, e quando se subavalia, quem perde é a Universidade do Estado do Amazonas, porque na justificativa do projeto, e vou aproveitar a vossa manifestação para dar entrada no projeto hoje, já, pegando o gancho que Vossa Excelência inaugura na tribuna, para que esta Casa possa esmiuçar essa questão e não permitir que a Universidade do Estado do Amazonas perca recursos de uma negociação na Comissão de Valores Mobiliários que precisa de muitos esclarecimentos. Tem muito ponto e vírgula nessa negociação, deputado Sidney Leite. Sidney Leite informou que se reunirá com o presidente da Cigás para discutir o problema e solicitará mais informações ao Tribunal de Contas da União e à CPI que investiga casos de corrupção na Petrobras. O líder do PMDB na Aleã, deputado Marcos Rota, denunciou problemas no atendimento aos trabalhadores junto ao INSS. Segundo o parlamentar, o acesso a benefícios como a aposentadoria e o auxílio-doença tem sido limitado. O deputado Marcos Rota se pronunciou em plenário a respeito do tema após a realização de uma manifestação de mais de 1.300 trabalhadores da construção civil que cobraram do INSS a concessão de diversos direitos. Segundo o parlamentar, mesmo com laudos médicos atestando a necessidade do pagamento de benefícios, o INSS está negando os pedidos. Mais de 1.300 trabalhadores da construção civil, todos eles com atestados, com laudos, não conseguem de maneira alguma os seus benefícios junto ao INSS. Ontem, deputado Davi, tive uma reunião, inclusive, com algumas dessas pessoas. Deputada Conceição, é um absurdo o que acontece. Cardiopatas, deputado Chico, possuem um atestado médico dizendo que se o cidadão for trabalhar, corre o sério risco de ter um infarto. Este mesmo cidadão, de posse da documentação médica, vai até o INSS, junta uma série de documentos burocráticos, agenda a sua perícia médica e tem o benefício negado pelo INSS. Em a parte, o deputado José Ricardo apontou uma das atuais falhas da instituição, a falta de peritos, especialmente no interior do Estado. Não tem quase perito. No interior do Estado é raridade, né? Quase não tem os peritos. Então há uma demora nos processos. Poucos profissionais, significa que precisa contratar mais profissionais para atender. Muitas pessoas não sabem para onde ir para tentar resolver a aposentadoria. No interior, eu estava vendo em alguns municípios, pessoas já se enquadrariam, mas aí tem toda a burocracia em torno disso, inclusive informações pessoais. É oportuno fazer esse debate. Nós estamos falando da vida de milhares de pessoas no nosso Estado. Marcos Rota sugere agora a realização de uma audiência pública, reunindo o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Ministério da Previdência e INSS para discutir o problema. Servidores da Suframa entram em estado de greve e aproximadamente 60 famílias estiveram na Assembleia para reivindicar o direito à moradia. Essas e outras notícias no próximo bloco. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site
onde você encontra a agenda de eventos, notícias do Parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Os servidores da SUFRAMA entraram em estado de greve e os funcionários devem fazer paralisações e atos públicos para cobrar o cumprimento do acordo feito com o governo federal. Na Assembleia, os parlamentares relataram os impactos que a economia amazonense poderá sofrer com a possível suspensão de serviços da autarquia. Os servidores da Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA, decidiram, nesta terça-feira, iniciar um estado de greve. Serão feitas paralisações pontuais e realização de atos públicos. De acordo com o Sindicato dos Servidores da Autarquia, a Sindiframa, as atividades não serão tão afetadas. O principal motivo da manifestação é a rejeição por parte do governo federal da proposta que cria o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores, sob a alegação de que não é viável no momento. O assunto ganhou repercussão na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira. Para o deputado pelo PMN, Chico Preto, ainda que não seja uma greve de fato, pode causar impactos na economia amazonense. As consequências econômicas, sociais, por nós serão sentidas muito mais do que pelo governo federal, porque o polo industrial está aqui, a SUFRAMA está aqui, esses colaboradores estão aqui trabalhando. Então, qualquer tipo de paralisação ou de redução da sua atividade laboral vai impactar necessariamente nas receitas do Estado, no nível de emprego e nas receitas da Prefeitura Municipal de Manaus. Para o deputado petista José Ricardo, é preciso união das entidades e do poder público para sensibilizar o governo federal em relação às melhorias salariais para os servidores da SUFRAMA. Nós temos que somar esse esforço, porque nós dependemos da SUFRAMA. A SUFRAMA é um órgão importantíssimo para a economia do nosso Estado. E, nesse momento, a gente tem que chamar a atenção mesmo. Eu acho que tem que os funcionários, e junto o setor empresarial e dos trabalhadores e os poderes públicos, juntos com o governo federal, colocar que é importante, é prioritário dar uma atenção aqui à SUFRAMA. Os trabalhadores da SUFRAMA já realizaram uma greve no início do ano, que durou 46 dias e afetou profundamente a economia amazonense. A paralisação foi entre os dias 19 de fevereiro e 7 de abril. Um grupo de aproximadamente 60 famílias esteve na Assembleia para reivindicar o direito à moradia. Os membros do Poder Legislativo encaminharam a demanda ao governo do Estado. As famílias que compareceram à galeria da Assembleia Legislativa exibiram cartazes reivindicando uma maior atenção do Poder Executivo. O grupo invadiu há um ano o Prosamin do Cajual, localizado no Morro da Liberdade, zona sul da capital. O medo de serem expulsos do local fez com que os moradores buscassem o parlamento para intermediar a questão. Diversos parlamentares se pronunciaram em apoio à causa e a bancada governista irá acompanhar as reivindicações realizadas. Tenham neste parlamento, senhoras e senhores, em todos os deputados aqui, nesse deputado que vos fala, aqueles que poderão trabalhar buscando uma solução, mas dentro dos princípios legais, dentro das condições expostas pelo governo, para que nós possamos minorar, diminuir e resolver o problema que ora e que nesse momento se apresenta. Queria me solidarizar também a dor e o sofrimento de vocês, essa angústia que vocês estão passando, o não saber o que pode acontecer no futuro causa esse dilema, esta angústia, mas vocês estão muito bem amparados hoje aqui na Assembleia Legislativa, pelas mãos do deputado Davi Almeida, que já tomou frente desta situação. É uma causa que nos sensibiliza a todos, porque só quem passou as dificuldades de ter uma casa própria sabe o que isto representa na vida pessoal e na vida familiar. Eu também quero compartilhar, acho que é isso mesmo, tem que fazer, mobilização, luta, cobrar e, logicamente, na esperança de ter um espaço digno para morar. É um direito cidadão, um direito humano. Está na lista. Obrigado. Da nossa parte, o apoio, também nas reivindicações. Nós temos que ampliar o programa de habitação do nosso Estado. O deputado José Ricardo também cobrou maior transparência no processo de escolha dos beneficiados para os programas habitacionais do Estado.
O parlamentar propõe mecanismos para garantir que os mais carentes tenham prioridade no recebimento de casas. O deputado Marcelo Ramos criticou propostas oriundas de outros órgãos que tramitam na Assembleia Legislativa. Segundo o parlamentar, os projetos do TCE e Defensoria Pública possuem problemas jurídicos. O pedido de aumento no número de auditores do Tribunal de Contas do Estado foi alvo de críticas do deputado pelo PSB, Marcelo Ramos. Segundo o parlamentar, a proposta de emenda à Constituição que amplia o quadro de 3 para 4 não possui justificativa. Não há nenhuma comprovação de acúmulo de processo por auditor que justifique a criação de uma nova vaga. Isso me parece algo muito parecido com aquele aumento do número de vagas de desembargadores. Algo sem justificativa, e essas justificativas precisam ser apresentadas antes que a Assembleia vote essa matéria. Ramos também questionou a legalidade da proposta da Defensoria Pública, que pretende mudar a natureza jurídica de uma gratificação. A Defensoria Pública pega uma gratificação por acúmulo de cargo e quer que a Assembleia aprove uma lei dizendo que essa gratificação passa a ter natureza indenizatória. Ora, um elefante não vira um gato porque uma lei diz que o elefante é gato. Nasceu elefante, vai continuar sendo elefante. Portanto, qualquer gratificação que seja por acúmulo de cargo tem natureza remuneratória e não natureza indenizatória. É uma forçação de barra da Defensoria Pública e eu imagino que o objetivo seja burlar o teto constitucional e burlar também os gastos com o pessoal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Os dois projetos devem ser incluídos na pauta de votação e discutidos em plenário na próxima semana. O deputado pelo PT, José Ricardo, destacou as ações da Semana de Economia e Empreendedorismo, realizada pela Universidade do Estado do Amazonas, no município de Tefé. Professores e pesquisadores do Amazonas e de outros estados participaram do evento, junto a mais de 400 estudantes. Na ocasião, foram discutidos temas ligados à Zona Franca e à economia brasileira. É importante que os estudantes de economia, nas faculdades do interior, no caso da Universidade do Estado do Amazonas, estejam discutindo a economia brasileira, os reflexos para o Amazonas e para o interior, e ao mesmo tempo discutindo alternativas econômicas para o desenvolvimento, para gerar empregos para a própria juventude e o desenvolvimento do município. Eu acho que é muito importante isso, é o debate que eu participei, e ao mesmo tempo se discutir o uso do dinheiro público, o orçamento, ou seja, o Estado, que é um grande fomentador da economia, através do orçamento, dos investimentos que realiza, tem um reflexo direto nesse objetivo que é o desenvolvimento e gerar emprego. O parlamentar sugeriu o encaminhamento ao Executivo Estadual das propostas nas áreas de logística, energias e outras, debatidas pelos estudantes. Proposta, por exemplo, para definir, primeiro, as potencialidades locais, qual é a vocação econômica do município. Depois, verificar o que é necessário para aquelas atividades se desenvolverem. Precisa de infraestrutura? Qual é a infraestrutura necessária? Logística, escoamento, questões como energia e comunicação, que, aliás, foi muito apontado no encontro que eu estive, nesse encontro de economia, porque a deficiência na comunicação é um fator que é determinante para impedir que atividades produtivas vá para frente. O parlamentar também informou que apresentou um requerimento para a realização de uma sessão de tempo para ouvir funcionários e gestores do CBA, Centro de Biotecnologia do Estado do Amazonas. Poder Legislativo e Governo do Estado premiam alunos de escolas públicas vencedores do concurso sobre enfrentamento à violência contra a mulher. O evento faz parte da campanha de 16 dias de ativismo pelo fim do problema social. O concurso é realizado pela Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulheres, em parceria com a Secretaria de Educação do Estado. O evento está na segunda edição e faz parte da campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. A proposta é envolver os educadores e alunos no processo de reflexão sobre a importância da prevenção à violência contra mulheres, tendo como marco histórico a Lei 11.304, conhecida como Lei Maria da Penha. É um concurso voltado para que essas crianças e adolescentes consigam internalizar o tema, consigam efetivamente
ao fazer o trabalho, estudar um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha, sobre a violência, e internalizar dentro de si, dentro dos seus próprios lares, com a sua família, que essa violência não tem que acontecer, que isso não é normal, que isso não é comum, que a agressão do marido, enfim, do companheiro, não é normal, não é correta e nem deve acontecer. O concurso foi organizado em 3 categorias: cartaz, redação e vídeo. Edinaldo Costa, de 29 anos, aluno do Programa de Educação para Jovens e Adultos, foi o vencedor da categoria Redação. Com o tema Mulher e Esporte, Edinaldo lembrou em seu texto o preconceito que as mulheres já sofreram para participar das competições. Foi através de uma pessoa, de uma mulher representante de uma francesa. Ela conseguiu, através de uma reivindicação, para entrar na Olimpíada. Então, através disso, outras mulheres também foram entrando e foi uma vitória, para as mulheres. Além de Edinaldo, os adolescentes Caio Henrique da Silva Ferreira, de 11 anos, e Gilzar Araújo, de 17 anos, ganharam nas categorias vídeo e cartaz. A juíza titular do 2º Juizado Especializado em Combate à Violência Doméstica afirmou que atualmente em Manaus, quase 20 mil processos estão em andamento envolvendo agressões às mulheres. Hoje em Manaus, nós temos aproximadamente 20 mil processos em tramitação envolvendo delitos cometidos no âmbito doméstico ou familiar contra a mulher. Então é um número grande, é um número que assusta. A deputada Conceição Sampaio lembrou que a campanha de 16 dias de ativismo é realizada atualmente em 159 países. De acordo com a parlamentar, projetos como esse, desenvolvido dentro das escolas, possibilita crianças e adolescentes a passarem a ser pessoas engajadas no combate à violência contra a mulher. Essa é uma luta que nós temos que renovar, porque se nós tivermos ainda uma mulher sofrendo violência, o Estado brasileiro, que é um Estado democrático de direito, ainda precisa conquistar mais, porque a dignidade humana das pessoas precisa ser respeitada. E esse período dos 16 dias é justamente para que a gente possa chamar a atenção mais uma vez para essa violência que atinge mulheres no país. Deputado Cabo Maciel conquista aprovação de propositura que garante aumento de quase 10% para policiais militares e bombeiros a partir de 2015. E ainda, deputado Marcelo Ramos defende em plenário a prioridade para o transporte coletivo. Veja no resumo de notícias. Na sessão plenária desta quarta-feira, o deputado pelo PSB, Marcelo Ramos, defendeu que o transporte coletivo em Manaus precisa ser prioridade para governantes. Segundo o parlamentar, não é justo que o transporte individual seja visto como prioritário. O município de Manaus tem à sua disposição 1 bilhão e 800 milhões de reais para a obra de mobilidade urbana. Mas a aventura e a irresponsabilidade do monotrilho impediu a execução desses recursos. É hora de reabrir o diálogo, de repactuar a Prefeitura de Manaus, o Governo do Estado, o Governo Federal, utilizar esse recurso para um projeto mais adequado, mais barato, mais conectado com a nossa realidade. O deputado Cabo Maciel conquistou a aprovação da propositura que garante aumento de quase 10% para policiais militares e bombeiros a partir de 2015. Com o novo aumento, um soldado com ensino médio e início de carreira passará a ganhar R$ 3.889,66 e um sargento receberá R$ 6.819,68. A projeção está garantida até 2016. O deputado adjunto Afonso apresentou hoje uma indicação ao governo do estado para a criação de um fórum permanente de discussões da Cefaz, Ceplan e outras secretarias que tenham a participação da Associação Comercial do Amazonas, a ACA. A medida, de acordo com o parlamentar, visa aproximar o Poder Executivo e a Associação Comercial, a fim de discutirem os assuntos tributários, as prioridades e as principais dificuldades enfrentadas pelo segmento. E veja agora o que foi destaque no Alean Notícias de hoje. Parlamentares defendem a revisão do Pacto Federativo para aumentar o IDH. Deputado Marcos Rota denuncia problemas na concessão de benefícios junto ao INSS. Alunos de escolas públicas são premiados na Assembleia no concurso sobre o enfrentamento à violência contra a mulher. E nós ficamos por aqui. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site ali.am.gov.br. Uma ótima noite para você e até amanhã.